porque Shadebug não conseguiu usar o poder absoluto. Quando a Shadebug encontra o diário da Marinette original e começa a ler, a Trevosa descobre que a nossa Du Pencheng era Ladybug e que tinha uma vida praticamente perfeita, a família perfeita que amava ela. Aí a vilã se depara com a parte do diário que falava com todos os detalhes o que era o desejo absoluto e como a pessoa poderia fazer para conseguir ele. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Garota, se você vai escrever esse tipo de informação, poderia ter pelo menos reforçado a segurança naquela caixinha, né? Pô, a Shadebug abriu a caixinha com as mãos. Com as mãos! Negócio frágil, viu? Enfim, a Trevosa então pega o anel do Clown Noir, que se revela sendo o Adrien Maria Braga. Ela então se transforma na frente do menino, já que ela precisava dos Kwamis fora do seu traje, e segue todas as regras que a nossa Marinette Barbie escreveu atrás da foto que tinha aquela imagem do poder absoluto. Assim que Tic e Plague se juntam com medo da garota, reparem nesse símbolo que parece bloquear a boca dos pequenos seres. Fiquem com isso em mente porque ele é muito importante e mais pra frente desse vídeo eu vou explicar tudo, ok? Então, assim que os seres cósmicos se mostram na sua verdadeira forma, a Emonette ordena que Gimme aparecesse, o ser que é a fusão entre Kwami da criação e da destruição. Só que nessa hora, os dois seres mágicos sentem uma dor de cabeça bem forte, daquelas que parece que sua mente vai explodir. E nessa hora que eu juro que fiquei agoniada vendo os Kwamis desse jeito. Bom, vários daqueles símbolos que estavam na boca dos Kwamis aparecem em volta da Emonette, do Adrien Maria Braga e dos Kwamis. Aí uma voz bem alta diz: só o Supremo pode alterar a realidade, e a realidade é o Supremo, fazendo com que aquele desejo fosse cancelado de maneira bem repentina, tanto que a Emonette se assusta, perde o equilíbrio e cai contra a penteadeira do quarto. E se vocês me falarem que não ficaram com medo desse tal Supremo, eu sei que é mentira, viu? Esse cara deixou o Gabriel e até a Layla, que nem virou vilã ainda, no chinelo, e tudo isso sem nem ao menos dar as caras. Mas aí você me pergunta, o que foi que aconteceu ali naquele quarto? Simples, o Supremo teve a maligna ideia de colocar tipo uma trava mágica nos Miraculous, o que permitiria que somente ele e mais ninguém acessasse o poder absoluto. É que nem a biometria que temos nos celulares nos dias de hoje, que nada mais é que o mapeamento das impressões digitais ou faciais do usuário, fazendo com que ele seja o único a ter acesso ao dispositivo. E por que esse homem chamado de O Supremo fez isso? Ora, essa é fácil. Por poder. Ele deu as duas joias mais poderosas para dois adolescentes frustrados com a vida. Mesmo que esse homem nunca tenha falado com eles sobre essa coisa do poder absoluto, ele preferiu se precaver, colocando essa espécie de trava nas joias miraculosas, do que correr o risco de perder o controle do mundo que está na palma da mão dele. Ah, e lembra daqueles símbolos nas boquinhas dos Kwamis? Bom, aquilo é justamente para impedir os seres mágicos de se comunicarem com os seus portadores ou com qualquer outra pessoa, já que os Kwamis poderiam acabar revelando algum segredo do Supremo, como o esconderijo secreto dele ou até mesmo os seus planos perversos. Aí, para evitar essa dor de cabeça, o homem simplesmente impediu esses Kwamis de falarem qualquer A com seus donos. Os coitadinhos nem devem comer nada, a não ser que o guardião tenha bolado algum tipo de encontro secreto com esses seres para serem alimentados semanalmente. Mas olha, esse Supremo parece ser tão ruim, mas tão do mal mesmo, que eu duvido que ele tenha feito ou faça alguma coisa boa pra eles. Aliás, dá um like nesse vídeo se você ficou com dó da Tiki e do Plague. E pensar que a Emonette estava a um passo de poder realizar o seu desejo de viver uma vida melhor com uma família que a amasse de verdade e sem precisar se preocupar com a malvada da Chloe. Até o loiro gótico ficou surpreso com a possibilidade de poder trazer a sua mãe de volta à vida, mas na Supremolândia isso não seria possível, sem contar que para fazer um desejo precisaria sacrificar algo, né? Até fiquei matutando a ideia desse tal Supremo ser algum tipo de guardião, já que ele tem acesso a todas as joias mágicas e muito possivelmente acesso ao próprio Grimório, conhecido também como o Livro dos Miraculous. E como só os guardiões e magos podem ler e entender as escrituras presentes nesse livro, isso permitiria que o maldito do Supremo pudesse hackear essas joias e também os Kwamis. Resumindo essa bodega toda, o Supremo bloqueou os Miraculous da Joaninha e do Gato Preto reversos
para que ninguém seja capaz de fazer o desejo absoluto, a não ser o próprio Supremo. E mesmo que o usuário tente invocar Gimme, uma voz grave, possivelmente do próprio Supremo, vai afirmar que só ele pode alterar a realidade e irá cancelar o desejo. Os próprios Kwamis estão proibidos de conversarem com seus donos e com eles mesmos, como visto o símbolo com um X em suas boquinhas. Uma situação deveras tensa para o povo da Supremolândia. Eu que não iria querer morar lá, nem que fosse só por um dia. Mas e vocês, o que acharam de tudo isso? Já tinham percebido que os Kwamis eram proibidos de falarem com seus donos? E quem seria esse Supremo, hein? Se você tem uma teoria de quem seria esse sujeito asqueroso, comente aí embaixo a sua hipótese. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!